O mesmo paciente, ela diagnosticou 8 cânceres de pele. Conta um pouco pra gente aí, Isa. A gente teve esse caso no ambulatório ontem de oncologia, que o paciente, em uma consulta, a gente detectou 8 lesões suspeitas, né? Muita gente esquece que a nossa pele é um órgão vivo, né? É o nosso maior órgão. E a importância dela não se limita apenas à parte estética. Como é que a gente pode, por exemplo, colocar as principais funções da pele e qual a relação que a pele tem com o restante da nossa saúde? Os nossos hábitos e os costumes, os cuidados que a gente tem numa parte, podem influenciar diretamente no outro? Ótimo, Jorge. É super importante a gente entender a pele como órgão, né? Muitas vezes as pessoas acabam se esquecendo disso e acham que a pele, sei lá, é alguma coisa ali exposta, mas a gente tem que entender que a pele é o maior órgão do nosso corpo e ela desempenha uma série de funções. A primeira delas é proteção, né? A pele, ela faz essa interface entre o nosso meio interno e o externo. Então, ela tem essa grande importância de proteção. Além disso, na pele, a gente tem várias células que fazem diversas funções diferentes, até mesmo as funções imunológicas, que estão relacionadas com essa barreira, né, da pele, mantém a hidratação do nosso corpo. Então, a pele é realmente um órgão que tem várias funções e, além disso, ele também é interface, né, do nosso corpo com o externo. E justamente por isso, ela reflete de uma forma bem direta a nossa saúde como um todo. Várias doenças, elas têm manifestações cutâneas, vários tipos de câncer, mesmo que não sejam de pele, também têm manifestações na pele. Então, por isso que a gente precisa ter uma atenção muito grande com esse que é o maior órgão do nosso corpo. Perfeito. E é interessante a gente ver como diversas outras condições e até mesmo cuidados que a gente fala bastante aqui, né? Cuidado com o peso, a própria obesidade, dislipidemia, várias alterações que são metabólicas, que talvez a pessoa nunca imagine que vão ser espelhadas na pele, acabam dando sinais indiretos para o médico que alguma coisa está acontecendo errada dentro do corpo. Com certeza. Então, interessante ver essa função que ela tem, além de, lógico, uma função específica dela, essa quase sendo pra gente uma lupa dentro do corpo, né? A gente conseguindo observar coisas que acontecem lá dentro, mas se manifestam na pele. Eu acrescentaria aí até as unhas e o cabelo também, que são objetivo, né, de estudo da dermatologia, que muitas vezes a gente consegue diagnosticar alguma coisa. Então, uma alteração ungueal, uma queda de cabelo pode ser sinal de alguma doença sistêmica, né? E aí a gente começa daí uma investigação. Perfeito. Muita gente esquece, né, que os nossos anexos em si, eles fazem parte também do estudo da dermatologia e várias alterações metabólicas, inclusive, tem a queda de cabelo como uma consequência. Alguns tumores, inclusive, podem ter manifestações ungueais que chamam a atenção. E às vezes o dermatologista é a primeira pessoa a atender aquele paciente, né? E aí, com uma investigação complexa, mais aprofundada, você consegue identificar condições potencialmente graves por achados na pele. Por isso a importância de sempre se consultar, sempre ter um contato com o dermatologista. Mas, Isa, a gente já falou bastante aqui sobre câncer, de forma geral. E sempre que a gente vai falar sobre câncer, principalmente quando a gente vai falar qual é o tumor mais comum no sexo masculino, qual é o tumor mais comum em certa idade, sempre vem uma frase ali próxima que está escrita assim: com exceção dos tumores ou dos cânceres de pele não melanoma, tal tumor é mais comum. Realmente os cânceres de pele são tão comuns assim? E existe algum tipo diferente de câncer de pele que não melanoma? Sim. Quando a gente fala de o câncer de pele, né, a gente está falando num grupo de doença. Na verdade, nós temos vários tipos de câncer de pele. Em geral, a gente separa esses grupos em câncer de pele e melanoma, que muitas vezes é o mais temido, mais agressivo. E a gente tem aqueles que são tumores não melanoma. Entre eles, a gente tem o carcinoma basocelular, que de fato é o tumor mais comum hoje no Brasil, mas a gente tem outros tipos que também são frequentes, como o carcinoma espinocelular, e que também tem uma taxa de mortalidade relativamente elevada quando a gente compara com o melanoma, em decorrência da sua prevalência maior do que a do melanoma, né? E aí a gente tem tumores mais raros também, carcinoma de células de Merkel, fibroxantoma atípicos, que acometem a pele também, mas que a gente vê com uma frequência bem menor, assim. Perfeito. E essa diferenciação entre os tumores, ela está relacionada ao tipo de célula da pele que esse tumor acomete? Como é que funciona essa diferenciação? Exatamente. Assim, os melanomas são tumores que vêm do melanócito, que é uma célula que a gente tem ali
para produzir melanina e, de certa forma, proteger a nossa pele, né, dessa radiação solar. Mas a gente tem tumores que vêm de alterações dos queratinócitos, que são as células mais abundantes na nossa pele, mas que também sofrem efeitos dessa radiação. Mas como a pele, né, é um órgão complexo, a gente pode ter tumores que surjam ali, de repente, de uma glândula, né, de um anexo cutâneo, ou mesmo linfomas ali do sistema imune que manifestam apenas na pele. Perfeito. E é interessante a gente falar, e relevante falar sobre o câncer de pele, até porque recentemente a gente teve a campanha do Dezembro Laranja, que é de conscientização sobre o câncer de pele, e a gente estava conversando até há pouco tempo aqui sobre as consequências da exposição solar, que a gente vai aprofundar um pouco mais nesse papo, mas que ela não acomete a célula de forma imediata, né? São várias mutações que acontecem ao longo do tempo e que vão levar ao câncer anos e anos depois. Então é bem possível que o que a gente está observando hoje, esse aumento da incidência de câncer de pele, que tem uma relação com a exposição do sol, seja daquele efeito da exposição há 20, 30 anos que o pessoal teve. Então é importante sempre lembrar sobre isso. Mas, Fran, sempre que a gente vai falar sobre câncer de pele, o pessoal já pensa logo naquelas lesões mais exuberantes, até aterrorizantes, que a gente observa em alguns pacientes com melanoma, com carcinomas espinocelular e basocelular. Só que o melanoma e esses tumores, eles geralmente não começam assim. Eles, ao longo do tempo, evoluem para lesões desse tipo. E a maior parte das pessoas vai pensar nas pintas e nas manchas, que são aí, talvez, o que é mais difundido na mídia geral, como lesões precursoras do câncer de pele, né? Quando que eu preciso me preocupar com uma mancha na minha pele ou com uma pinta, de que aquilo pode ser uma lesão mais agressiva? O primeiro ponto que chama atenção é uma mancha que mudou e que está crescendo nos últimos anos. Então, esse é o primeiro sinal de alerta. Então, se a pessoa tem alguma mancha que está crescendo, que ela estava pequenininha, mas agora está bem maior, notou que teve alguma mudança, começou a ter mais cores, é uma lesão que é assimétrica, tudo isso são pontos que já chamam a atenção de que alguma coisa não está indo bem ali. Outro ponto é que essas lesões, né, principalmente as lesões que são correspondentes a câncer de pele, são lesões que a gente considera como friável. O que isso quer dizer? São lesões que facilmente sangram. Então, às vezes, eu esbarrei ali e já sangrou, ou fez uma úlcera, fez uma ferida ali naquele local. Então, todos esses pontos, eles já chamam a atenção. Mas se eu pudesse citar, assim, um que você precisa ficar mais de olho, é o fato da mudança das pintas nos últimos tempos. Então, esse é, com certeza, o fator que é mais sensível para a gente pensar que talvez isso possa ser um câncer de pele. Claro que, para a população geral, são esses aspectos, né? Nós, dermatologistas, vamos considerar vários outros, mas quando você identificar algum deles, é hora de procurar um especialista. E como a Isa falou, né, a gente tem vários tipos de câncer de pele, por isso que a gente tem várias apresentações diferentes. E por isso que só mesmo o especialista consegue conduzir o caso de forma adequada, consegue fazer o diagnóstico adequado. Lembrando que 95% dos cânceres de pele são os não melanomas, que são câncer de pele, o basocelular e o espinocelular que a Isa citou. E eles são os mais prevalentes na população. E principalmente com o envelhecimento, né, Isa, da população, a gente vai experienciar cada vez mais casos de câncer de pele. A Isa mesmo teve uma situação ontem no ambulatório, que no mesmo paciente ela diagnosticou 8 cânceres de pele. Conta um pouco pra gente aí, Isa. Então, assim, são muitas variáveis, né, que a gente tem que avaliar. Então, era um paciente de descendência europeia, mas que a família veio para o Brasil e ele teve uma exposição solar. Eu acho que hoje a gente está vivendo, assim, a senitude daqueles pacientes. Sim. Que lá na década de 80, quando ainda nem tinha fotoprotetores, assim, tão efetivos como a gente tinha hoje, e era cultural ir à praia, se bronzear, foram muito expostos a essa radiação, né? Então, a gente teve esse caso no ambulatório ontem de oncologia, que o paciente, em uma consulta, a gente detectou 8 lesões suspeitas, né? Claro que esse diagnóstico final é feito com a biópsia, mas você imagina, de uma vez ele vai biopsiar 8 lesões ali que tem chances grandes, né? Pela dermatoscopia, a gente tem uma série de padrões para avaliar de ser, de fato, carcinomas basocelulares. Perfeito. Vocês trouxeram várias informações interessantes que eu vou tentar aprofundar um pouco nisso.
pensando um pouco nessa exposição solar, acho que até a mudança do padrão que a gente teve de trabalho, né? As pessoas trabalhavam com muito mais exposição ao sol do que hoje a gente tem. A maior parte das pessoas, muitas pessoas hoje trabalham dentro de escritórios, não tem uma exposição solar tão grande e talvez essa mudança seja algo benéfico, né? Nesse ponto em si. Mas você falou um pouco sobre esse paciente que teve várias lesões identificadas como possíveis cânceres de pele. Nesse caso, a pessoa que tem muitas manchas ou tem muitas pintas, ela tem uma chance maior de desenvolver o câncer de pele? Sim. Para o melanoma, a gente considera assim, lesões de riscos, né? O que a gente chama de nevo displásico. Não necessariamente o nevo displásico. Nevo é aquela pintinha preta, que às vezes, ou marrom, né? Que às vezes nasce desde a infância. Mas aqueles pacientes que têm mais de 50 pintas, sobretudo pintas grandes, com formatos muito irregulares, que são esses nevos displásicos, têm indicação de serem rastreadas, né, Fran, com mapeamento. A gente tem as lesões que são precursoras também do carcinoma espinocelular. Então, paciente que tem muita ceratose actínica, que é uma lesão que vem da exposição solar também, essa lesão ela já é uma lesão que a gente considera precursora, que já tem algumas atipias, que às vezes, se não tratada, ela tem aí cerca de 1% de chance de virar um carcinoma espinocelular. Mas agora você imagina uma pessoa que tem 100 ceratoses actínicas, então a chance desse paciente ter um carcinoma espinocelular é muito grande. Perfeito. E, Fran, a gente falou um pouco sobre essa assimetria das pintas, a mudança de coloração, e tinha algo que a gente estudava bastante, que talvez seja ainda difundido, que era aquele ABCDE sobre as lesões, né? Tenta explicar um pouquinho mais para o pessoal sobre isso. Ótimo. A gente tem um algoritmo, né, que é o ABCDE, que ele pode ser aplicado facilmente pela população em geral. Então, né, o A de assimetria, o B de bordas, né, as bordas irregulares são as que chamam mais atenção. O C de cores, então quando a lesão tem mais cores, a gente tem uma atenção maior da possibilidade de ser um câncer de pele. O D me lembra, diâmetro. Diâmetro maior do que 5 milímetros. 0,5 a 0,6. Acima de 0,5, 0,6 a gente já considera. E o E de o que a gente considera de evolução da lesão. A lesão que está crescendo, ou alguns algoritmos colocam até da espessura da lesão. Espessura, exatamente. Sobretudo a lesão que cresce em espessura, né? A gente tem uma tolerância maior com aquelas lesões que são maculares. O que é isso? Uma mancha. Aquela lesão que é alta, né, uma placa, sobretudo se é uma lesão que a gente chama de melanocítica, né, que vem dos melanócitos, a gente tem menos tolerância. A gente já vai biopsiar, às vezes, de cara. Por quê? Essa evolução vertical, né, pode indicar, inclusive, que seja uma lesão que já se aprofundou, que seja mais agressiva. Que inclusive a gente baseia o prognóstico de câncer de pele na espessura. Então, quanto mais espesso, a gente chama isso de índice de Breslow, quanto mais espesso, maior é a gravidade, né? Pior é o prognóstico daquela lesão. E a gente se baseia nisso para direcionar todo o tratamento, o quanto a gente precisa expandir de margem. Então, é um fator bem importante em termos de prognóstico. Perfeito. A Isa citou, por exemplo, 2 exames que são parte do arsenal do dermatologista, principalmente exames um pouco mais recentes, que ajudam na avaliação dessas lesões, que são o mapeamento e a dermatoscopia, né? Explica para o pessoal um pouquinho o que é a dermatoscopia em si e o quanto ela pode ajudar na identificação dessas lesões, e o que seria o mapeamento, que é indicado nesses pacientes que têm mais de 50 pintas ou manchas, para tentar, basicamente, tirar uma foto geral dele e avaliar a evolução desse quadro, né? Ótimo. A dermatoscopia foi assim, uma das maiores ferramentas que a gente utiliza para diagnóstico precoce de câncer de pele. Porque a gente consegue fazer de forma rápida, fácil, nos consultórios a gente, né, os dermatologistas têm esses aparelhos, então facilmente consegue avaliar. Então foi realmente um divisor de águas em termos de diagnóstico precoce de câncer de pele. Ele é basicamente uma lupa, né? Exatamente. Basicamente, o dermatoscópio você carrega na bolsa, né? Um aparelho que mede aí uns 10, 15 centímetros, é pequeno. Parece muito uma lupa, né? Mas ele aumenta de forma maior, mais do que uma lupa. E a gente tem luzes específicas no dermatoscópio para nos auxiliar no diagnóstico de câncer de pele. E o dermatoscópio é uma ferramenta que é inseparável do dermatologista, porque a gente consegue antecipar e
e fazer o diagnóstico de forma mais acurada de câncer de pele. Então, todas as pessoas devem ser avaliadas pelo menos uma vez ao ano pelo dermatologista com um dermatoscópio para fazer uma análise geral das pintas. Algumas pessoas vão ter indicação de fazer mapeamento. O que é o mapeamento? O mapeamento, a gente utiliza um dermatoscópio que é digital, então a gente consegue aumentar muito mais e a gente consegue sistematizar o exame. Então, a pessoa que vai fazer um mapeamento de pintas, ela vai ser fotografada o corpo todo. A gente vai identificar todas as pintas e cada uma dessas pintas vai ser avaliada com esse dermatoscópio digital. E a gente consegue acompanhá-las ao longo do tempo, porque elas todas vão ficar registradas. E a gente tem algumas indicações para mapeamento. Então, a Isa já citou o número de pintas. A pessoa que tem uma história pessoal ou história familiar de melanoma também tem indicação de realizar um mapeamento de pintas. As pessoas que se expuseram de forma muito exacerbada ao sol, e aí a Isa citou aqui, né, o que a gente está pegando agora, né? As pessoas que não tinham essa preocupação tão grande com exposição ao sol, tinham hábitos de ir para a praia, se queimavam. Então, algumas pessoas já fizeram até bolha, né, por queimadura. Então, tem indicação de fazer mapeamento de pintas. E também a história familiar de melanoma, né? Se a gente tiver um parente de primeiro grau com melanoma, também tem indicação de fazer o mapeamento de pintas. Isa, mais alguma indicação? Aí a gente tem algumas indicações relativas, né? O paciente que tem, talvez, muito CBC, SECs, também se beneficiariam. Alguns pacientes com síndromes genéticas também se beneficiariam desse exame, né? Mas o ideal é que seja analisado cada caso, né? Por um dermatologista para te indicar se você tem ou não indicação de realizar, de colocar esse exame aí no seu controle anual. Perfeito.